palavra de Deus nos guia à verdade, é pura e divina a inspiração. A palavra de Deus é digna de aceitação, pois muda o coração. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento, sacia a fome, dá entendimento, é pão da vida, água tão límpida do trono de Deus, do trono de Deus. Cantem todos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento, sacia a fome, dá entendimento, é pão da vida, água tão límpida do trono de Deus. Bem-aventurado, bem-aventurado aquele que esconde, é aquele que esconde a palavra de Deus no coração. A palavra de Deus no coração é lâmpada para os meus pés, é a luz e a direção. É a luz, é a direção. Então cante. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento, sacia a fome, dá entendimento, é pão da vida, água tão límpida do trono de Deus. Mais uma vez, cantem todos com fé. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento, sacia a fome, dá entendimento, é pão da vida, água tão límpida do trono de Deus. Diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, abençoe nesta noite a nossa vida. Diga assim comigo: meu Deus, fala comigo, me orienta, me ensina, abra os meus olhos, me dê simplicidade e humildade para ouvir, entender e aceitar. Me ajuda a andar na tua presença, caminhar contigo. Diga assim: meu Deus, eu não quero mais ser o responsável pela minha vida. Eu estou entregando toda a minha vida aos teus cuidados. Meu Deus, cuida de mim, cuida da minha vida, cuida da minha família, dos negócios. Que o Senhor tome a direção da minha vida, pois eu não quero mais sofrer, lamentar, chorar e viver se arrependendo pelos erros cometidos. Eu quero, meu Pai, estar no centro da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. De todo o coração, com toda a fé, para o nosso Senhor Jesus.
Amém. Graças a Deus. Amém? Mais uma vez, boa noite, gente. Podem sentar. E você que trouxe a sua Bíblia para a gente meditar na palavra de Deus, vamos lá então para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 6, versículo 7. A gente vai falar hoje sobre o quarto selo. Nós falamos sobre o cavalo branco, vermelho, o preto, semana passada falamos da fome, né? E hoje nós vamos falar sobre o cavalo amarelo, né? E o seu cavaleiro, que vai falar a respeito da morte e vai falar a respeito do inferno, que é um assunto também muito importante. O Apocalipse, ele é a revelação de Deus para os últimos dias da humanidade. Eu queria fazer uma pergunta para você. O livro do Apocalipse, que fala sobre tragédias, coisas terríveis, como a gente falou semana passada, você acha que o livro do Apocalipse é um livro que ele foi escrito para a igreja, para os servos, para os filhos, ou o Apocalipse é um livro de revelações para o mundo? Pensa da seguinte forma: se nós recebêssemos uma notícia agora de que aqui na cidade de Indaiatuba, às 10 horas em ponto, vai acontecer uma tragédia, um terremoto que vai sacudir a cidade inteirinha. Só que tem um bairro na cidade que não vai ser atingido por esse terremoto. Qual bairro? A Vila Vai, onde eu moro. Lá não vai ser atingido por esse terremoto. Aí eu chego para você e falo assim: pessoal, tem uma notícia para dar para vocês. Às 9 da noite vai ter um tremor de terra aqui, 9.0 na escala Richter. Vai acabar com a cidade. Mas lá na Vila Vai, que é onde eu moro por acaso, não vai acontecer nada. O que você faria? Você na hora ia pegar seu celular e você ia ligar para algumas pessoas. Pensa, quem você ligaria agora? Claro que é a família. Chamar quem, Cássio? Avisar quem? Família. Olívia, ia avisar quem? A sua mãe. Adriana, avisar quem? Sua esposa. Engraçado, ninguém falou que ia chamar o prefeito. Por que será? Sabe por quê? Porque olha só, vê se você consegue perceber onde eu quero chegar. Quando Deus está anunciando para mim e para você o que vai acontecer, não quer dizer que isso vai acontecer com a gente. O que na verdade Deus está querendo dizer para a gente através do Apocalipse, que vai acontecer, mas que nós temos como impedir que isso aconteça conosco. Corre para a Vila Vai, lá você está seguro. Só que a Bíblia manda a gente correr para quem? Para Jesus, porque nele você está seguro. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, quando isso aqui do Apocalipse for acontecer, Jesus vai levar, que é chamado arrebatamento da igreja. E quem não for no arrebatamento, aí vai ter que conviver com isso aqui. Então, o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja. É um aviso de Deus para aqueles que Ele ama. Foi o mesmo que você fez. Poxa, vai ter um terremoto, eu estou sabendo do terremoto, o que eu vou fazer? Vou avisar quem eu amo. Deus está avisando os seus filhos através do Apocalipse do que vai acontecer nesse mundo. Não vai acontecer com a gente, mas vai acontecer no mundo. E ao mesmo tempo Deus já indica o caminho para que nós não tenhamos que ficar aqui e conviver com todo esse sofrimento que virá sobre a terra. Então o Apocalipse, por mais terrível que ele seja de ler, ele também é uma prova do amor de Deus para com a sua igreja. Amém? Deu para entender? Sim ou não? Abre comigo no capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1. A resposta está aí, quer ver? Ó? Lê comigo. Revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, a revelação é para quem? Para o servo. Mas eu queria ler mais uma passagem. Vamos ler o último capítulo agora, 22, 16.
Ele começa falando sobre isso e termina falando sobre isso. Apocalipse 22, 16. Quem achou, diga amém. O que está escrito? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Então, começa falando que o Apocalipse é a revelação para os servos e termina dizendo que a revelação é para a igreja. Para quê? Para que se a igreja não vai estar aqui? Para que esses servos não vão estar aqui quando o Apocalipse começar? Mas é justamente para nós cuidarmos da nossa vida espiritual, cuidarmos de estar na presença de Deus e valorizarmos a entrega da nossa vida para Jesus. Porque quando eu tenho consciência do que vai acontecer nesse mundo, mas eu tenho consciência que eu não vou passar por isso, porque eu fui salvo, porque entreguei a minha vida para Jesus, isso faz com que eu valorize cada vez mais a minha salvação. Isso faz com que eu valorize a obra de Jesus por mim. Então, o Apocalipse é Deus mostrando para nós o quanto nos ama, está nos avisando para que a gente se prepare, se cuide, para que a gente não sofra como o mundo vai sofrer. Tá certo, pessoal? Para a igreja é motivo de alegria, de saber que tudo isso que vai acontecer nesse mundo não vai acontecer conosco. Então o estudo do Apocalipse para nós não é motivo de pânico, não é motivo de medo, não é motivo de nada. Por quê? Porque antes de tudo isso começar, o nosso Senhor leva-nos para Ele no arrebatamento. Amém? Bom, então vamos lá agora. Apocalipse 6. Vamos agora ao estudo. 6, 7. Fala sobre o quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade ou pestes, e por meio das feras da terra. Hoje no mundo existem 7 bilhões de pessoas. 25% de 7 bilhões são exatamente 1 bilhão 750 milhões de pessoas. Se esse cavalo amarelo viesse na terra hoje, só esse juízo de Deus mataria 1 bilhão e 750 milhões de pessoas. E o pior, mataria ou com a espada, que é a guerra, ou a fome, ou com a peste, ou com as bestas feras, que acabam por devorar aqueles que morreram. E o pior de tudo, seriam tragadas pelo inferno. 1 bilhão e 750 milhões de pessoas indo para o inferno. Porque quando aqui fala que o inferno está seguindo a morte, não é o inferno local, é o inferno, poder do inferno. Que as pessoas vão morrendo e eles já vão levando. 1 bilhão e 750 milhões de pessoas morrendo sem salvação. Só com esse cavalo amarelo, que é a morte e o inferno vindo logo atrás dele. Amém? O que a Bíblia fala sobre o inferno? Esses bilhões de pessoas, digamos assim, ou milhões e milhões de pessoas que não foram arrebatadas porque não receberam Jesus como Senhor e Salvador, não receberam o Salvador, não se batizaram, não quiseram comunhão com Deus, não quiseram vida com Deus, não quiseram compromisso com Deus, ficaram. O arrebatamento aconteceu e elas ficaram. Foram para o inferno, digamos assim. O que é esse inferno? O que a Bíblia fala sobre esse lugar? Então, queria que você abrisse a Bíblia agora em Lucas 16. Capítulo 16, versículo 19. Rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro,
coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Amém? Olha um pouquinho para mim aqui, só para fazer uma pequena observação. Não interprete que esse homem rico, ele não foi salvo porque era rico, e nem o mendigo foi salvo porque era mendigo. O rico, nessa sociedade, ele era um judeu, porque apenas os judeus tinham posição social naquela época. Mas era um judeu que, apesar de conhecer toda a lei de Deus, não se preocupava com os pobres, não se preocupava com ninguém. Mesmo conhecendo a lei de Deus, ele virava as costas para o pobre, por necessitado. Então, foi por isso que ele não foi salvo. Não pelo fato dele ser rico, mas pelo fato dele ser um entendedor da lei de Deus e ter virado as costas para o necessitado. Essa foi a questão. Amém? E o pobre não foi para o céu porque era pobre. O pobre foi para o céu porque em algum momento ele se voltou para Deus. Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Porque nem a pobreza, nem a riqueza é condição de inferno ou de céu. Mas a nossa condição espiritual é que define para onde a gente vai. Então, diz assim, olha. Versículo 22. Aconteceu morrer quem? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha que bacana. Lázaro morreu, vieram os anjos e levaram. O rico morreu e você vê que os anjos já não apareceram. A Bíblia fala a respeito dos portadores da morte em Jó. Os portadores da morte. Não sei se você lembra um tempo atrás que eu preguei aqui na igreja que a morte significa morte eterna. A morte é castigo eterno, lembra? Quando nós morremos para morrer eternamente. Quando eu e você morremos, quando uma pessoa morre, ela morre para ir para o inferno, ela não morre para ir para o céu, ninguém. Mas pelo fato de nós termos recebido Jesus como Senhor e Salvador e termos sido comprados, na hora que nós morremos, os anjos vêm e falam assim: esse tem dono, e ele resgata a gente. A morte não tem poder sobre nós. Vê como que é importante entregar a vida para Jesus. Vê como que é importante aquele momento que você fala assim: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, eu quero me batizar. Esse foi o momento mais importante da tua existência. O versículo 23 aí fala assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e quem? O mendigo no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele chamou Abraão de quê? Pai Abraão. O judeu chama Abraão de pai. Ele falou assim: tem misericórdia de mim e manda quem? Lázaro, que faça o quê? Molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Pessoal, não tem coisa mais ruim do que a gente ser humilhado. É ou não é verdade? Sim ou não? Quando você fala para uma pessoa assim, vamos dizer que eu tenho uma discussão com o Cássio. Aí eu falo assim para o Cássio: Cássio, eu nunca mais quero ver tua cara, nunca na minha vida eu quero nem falar com você, não quero. Mas acontece alguma coisa na minha vida e alguém fala assim: o único que pode te ajudar é o Cássio. Eu pergunto para você: vai ser fácil para mim? Vai ser fácil? Eu tenho que chegar no Cássio: e aí, Cássio, tudo bom? Lembra de mim?
Lembro. É ou não é? Se ele for uma pessoa de coração limpo, ele vai vir me dar um abraço, tudo bom, tá? É ou não é? Mas se ele for uma pessoa arrogante, aí ele vai falar assim: ué, você falou que nunca mais ia dirigir a palavra para mim? Aí eu falo para ele assim: Cássio, eu sei que eu falei que eu nunca ia pedir nada para você, mas infelizmente eu preciso que você molhe a ponta do dedo na água e pingue só uma gotinha na minha boca, porque essa chama do inferno está me queimando. Foi isso que aconteceu ali. Aquele homem rico, aquele judeu rico, negou comida para aquele mendigo a vida toda. O mendigo ficava na porta da casa dele querendo comer as migalhas que caíam. O rico nunca se importou em dar as migalhas, dava para o cachorro, mas não dava para o mendigo. E para esse mendigo que ele negou comida a vida toda, agora ele pede uma gota d'água na ponta do dedo só para refrescar a língua dele, porque o fogo do inferno estava queimando ele. A dor é tão grande que a dor faz a pessoa se humilhar. Eu posso falar para o Cássio que eu nunca vou falar com ele, mas se amanhã ele tiver a solução para um problema da minha filha, eu deixo o meu orgulho de lado e vou falar com o Cássio. Vou ou não vou? Por isso que o orgulhoso não chega a lugar nenhum. A gente nunca pode dizer: nunca vou precisar dele, nem dela, nem dela, nem dela. Sabe por quê, pessoal? Porque se você cair na burrada de falar assim: ó, eu nunca vou precisar de você, a vida vai permitir que você caia aqui. A vida vai forçar isso. Deus vai permitir você se humilhar para botar você no eixo. Quanto mais orgulhoso você for, mais humilhada a vida te faz ser. Você pode ter certeza. Nunca diga assim: ó, nunca mais eu falo com você. A vida vai obrigar você a falar com aquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz: busque a paz com todos. Procure viver em paz com todos. Tem problema? Tem, a vida tem um monte de problema, não é verdade? O que a gente faz com o problema? Resolve o problema. Não adianta ficar de cara virada com ninguém, magoado com ninguém, com ódio de ninguém. Adianta? Não adianta. E a vida vai permitir que aquele que você disse que nunca mais vai contar com ele, é esse que você vai ter que ir lá pedir ajuda. Por isso, seja humilde. Seja como aquele servo que aprende com todo mundo. Você vai estar cercado de bênçãos. Cercado. Bênçãos vão chegar de todo lado na sua vida. O orgulhoso, ele espera o bem, e o que encontra ele é sempre o mal, por causa do orgulho dele. O orgulhoso não chega a lugar nenhum. Amém? Então, ele aqui disse, né? Para molhar a ponta do dedo, porque a chama estava atormentando ele. Aí o versículo 25: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, a casa dos meus pais, porque tenho, quantos irmãos? 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui está a resposta. Por que é que muitos não foram no arrebatamento? Por que 1.750.000.000 de pessoas serão alcançadas pelo cavalo amarelo, pela morte e pelo inferno? Porque não quiseram ouvir. Tiveram a oportunidade. A oportunidade estava perto dela. Talvez ela esteve dentro de uma igreja. Talvez teve a oportunidade de ter uma comunhão com Deus. Teve a oportunidade de estar com Jesus. Teve todas essas oportunidades, mas por alguma razão não quis ouvir.
Lembra que eu falei no começo? O Apocalipse é uma prova de amor. Porque quem ama faz o quê? Quem ama alerta a gente do mal. Por exemplo, a senhora que é mãe do seu filho, quando você chega para o teu filho, para a tua filha, e fala assim: filha, olha, você vai para a escola? Toma cuidado. Ó, na escola tem traficante. Na escola tem, de repente, pedófilo. Na escola tem crianças que podem estar armadas. Você não alerta seus filhos? Você está fazendo terrorismo com ele? Ou você está amando ele? Amando. Por quê? Porque você está mostrando o mal e já mostrando o caminho do bem. Não é assim? Infelizmente esse homem, ele só lembrou da família dele quando? Quando era tarde demais. Porque o bom pai, a boa mãe, o bom filho, a boa filha, o bom pastor é aquele que faz o povo enxergar o que vem por aí. Isso não é terrorismo. Isso aí, pessoal, é mostrar para você o que é inevitável e mostrar a você um caminho, e que esse caminho vai livrar você desse mal. Esse é o nosso papel. Agora, isso é o que nós falamos, mas eu pergunto: eu posso te obrigar a aceitar Jesus? Eu posso te obrigar a vir na igreja quarta-feira, domingo de manhã? Eu posso? Não posso. Às vezes a gente força um pouquinho. Nós não podemos obrigar você. Eu posso obrigar você a se batizar nas águas? Mesmo porque não resolveria nada, porque o batismo tem que ser uma coisa espontânea. Moisés falou, os profetas falaram, os discípulos falaram, hoje os pastores falam. É ou não é? Sábio é aquele que ouve. Aquele que não ouve com o ouvido, mas ouve com o... ouve e se submete. Esses são salvos. Por quê? Porque infelizmente esse homem falou assim: poxa, eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos. Manda Lázaro falar para eles, para dar testemunho. Falei, não, eles não vão ouvir. Tem Moisés e os profetas lá embaixo. Isso na época da lei. Tem Moisés e os profetas. Não, mas se ressuscitar um dos mortos, eles vão ouvir. Será que ouviriam? Jesus ressuscitou todos os mortos e mesmo assim tanta gente não ouve. Jesus ressuscitou, todo mundo sabe disso. E por saber disso as pessoas se entregam para Ele? Por isso, pessoal, o coração de uma pessoa é medido pelo ouvido dela. Quando ela ouve e se entrega, quando ela ouve e atende, é um bom coração. Quando ouve e não se entrega, é porque o coração não está bem. Então a palavra de Deus, ela tem esse objetivo de alertar, e nós temos que estar avisados para nos livrar de quê? Livrar do mal. Deus, o que Ele está querendo fazer? Ele está querendo impedir que eu e que você, que hoje temos as nossas razões, os nossos argumentos, não é? Amanhã estejamos dizendo assim: Senhor, Senhor, tem alguém aí? Tem alguém que pode molhar a pontinha do dedo na água? Só uma gotinha, por favor. Só uma gotinha só. Não precisa ser um copo não, uma gotinha só. Uma gotinha. Pastor Paulo, tem uma gotinha d'água aí? Eu falei, pois é, eu queria jogar você dentro da piscina e te batizar. Tinha bastante água, você não quis muito, agora não tem nem um pouco. Não é triste? Rejeitou a água, rejeitou o batismo, vai implorar por uma gotinha. Por que o ser humano é assim? Por que o ser humano é tão difícil de entender as coisas? Por que as pessoas têm dificuldade, pessoal, de se voltar para Deus, de entregar a vida para Jesus? Parece que é um castigo, não é? E olha o que Deus está livrando. 1.750.000.000 de pessoas irão morrer, irão para o inferno, só com um juízo de Deus, o cavalo amarelo, fora os outros. Seria isso evitado se elas tivessem ouvido. E tem mais um problema, porque o inferno não é o fim. Existe uma punição pós-inferno ainda. É a morte eterna, o afastamento de Deus, o inferno, e ainda tem mais um castigo depois desse, que eu vou ler com você agora para a gente terminar. Abra a Bíblia lá, Apocalipse 20:11. Entrega a sua vida para Jesus, amiga e amiga. Seja sábio. Entrega a sua vida para Ele.
para ter o seu nome escrito no livro da vida, no livro do céu. Não brinca com a sua alma, não. Brinca não. Apocalipse 20:11. Quem achou, diga amém. Fala sobre o juízo de Deus. Diz assim, olha: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também, quem? Os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro é onde está escrito o nome dos salvos, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Olha agora, a morte e o além, que é o inferno, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Que onde vai estar também, a Bíblia diz, diabo, o falso profeta, a besta e todos aqueles que fizeram a vontade do diabo. Todos no mesmo lugar, para sofrer eternamente, só porque não ouviram. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar numa coisa dessa? Só porque não ouviram. Está lá o pastor falando, está lá Moisés falando, está lá os profetas falando, é ou não é? Orientando, alertando, falando. Vem na igreja, busca Deus, vamos orar, pessoal, vamos viver longe do pecado, vamos procurar abandonar as coisas erradas, vamos se envolver com Deus, tira a mágoa do seu coração, tira ódio do seu coração, entrega a vida para Jesus, vamos lá, vamos se batizar, vamos garantir em Jesus a vida eterna. Qual é o mal disso? Não é? O que você perde com isso? O que as pessoas perdem com isso? Não perde nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que a vida eterna é um presente de Deus para quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. É um presente, Deus está dando um presente. Deus está querendo dar um presente e às vezes a gente não quer. Compreende, pessoal? Então pensa nisso. O Apocalipse não é um livro para colocar medo na igreja. O Apocalipse é um livro para trazer alegria para a igreja, para nós sabermos assim: olha do que Deus me livrou, olha o valor do que Jesus fez por mim, olha a importância de eu ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, olha o valor do meu batismo nas águas, olha o valor de eu viver hoje ligado, em comunhão com Deus. Porque você fica tranquilo, porque todas essas tragédias que virão no mundo não irão nos alcançar, não irão alcançar a igreja, porque a igreja vai ser levada antes para a glória de Deus. Amém? Feche os olhos, coloque a mão juntinha do coração. Amiga e amiga, essa noite pode ser uma noite muito importante para você, se você quiser. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, para onde irá sua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã
Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Então cante, Meu amigo, hoje tu tens a escolha. vida ou morte, Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer